Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesta quinta-feira. Vamos dar continuidade a mais informações sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências do Esporte Clube Bahia. Tem informação importantíssima e muito quente no vídeo de hoje para a gente falar sobre dois volantes que estão na mira do Bahia. Tem informação importantíssima sobre o volante Eric, que pertence ao Atlético Paranaense, no qual eu já trouxe aqui no canal também maiores informações, e também no caso do volante Douglas Augusto, do Nantes, da França. Esse já teve passagens pelo Bahia em 2019, acabou deixando o tricolor de aço na época para atuar pelo PAOK da Grécia. Tem informação sobre eles, você já deve ter acompanhado que o Bahia apresentou proposta, e eu queria trazer as minhas apurações em relação a esses dois jogadores, a esses assuntos. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever para você ajudar a nossa comunidade e ajudar o nosso canal também a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E já vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações rapidamente sobre o volante Eric do Atlético Paranaense, que tem 27 anos. Como vocês já acompanharam ao longo do dia, o Bahia apresentou uma proposta oficial para o Atlético Paranaense para a contratação do jogador, 12 milhões de reais, algo próximo a 2 milhões de euros é o que mandou o Bahia como proposta para tentar contratar o jogador. Eu queria trazer para vocês aqui a minha apuração em relação a esse nome, a esse assunto, mas também trazer aqui, obviamente, os meus comentários. Vamos lá. Sobre o Eric, eu já falei sobre ele aqui no canal recentemente, falei sobre o interesse do Bahia, falei sobre o monitoramento, e muita gente na época falou sobre especulações e tal e tudo mais. Ou seja, essa confirmação de proposta é mais uma confirmação daquilo que eu já venho falando para vocês há algum tempo no canal. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar sobre o Eric. 27 anos, entrou no radar do Bahia neste final de temporada, fez uma temporada mais ou menos com o Atlético Paranaense, assim como toda a equipe, mas despertou interesse de muitos outros clubes. Não só o Bahia está interessado na contratação do jogador. A informação que eu tenho é que o Bahia, nesse momento, está disputando a contratação do Eric com outros clubes do futebol brasileiro. O Botafogo chegou a demonstrar interesse, mas não enviou proposta. O Santos enviou proposta, esse com os jogadores envolvidos ali na negociação, não foi necessariamente valores. O Internacional também chegou a estar interessado na contratação do atleta, se eu não me engano, fez uma proposta oficial, e todos esses clubes se juntam novamente ao Bahia pela tentativa de tirá-lo do Atlético Paranaense. O jogador vai sair do Atlético, a intenção dele é deixar o clube, a informação que eu consegui obter é justamente essa. O Atlético, mesmo entendendo que pode ser uma peça fundamental na temporada do ano que vem, na disputa da Série B, entende que também é uma oportunidade de mercado, e também vai muito da vontade do atleta que não quer permanecer. A ideia de ir para o Bahia seria justamente, teria como atrativo a disputa da Copa Libertadores da América, mais 3 anos de contrato. Eu acho que também o projeto esportivo, tá dentro do Grupo City e tal, tudo isso é um atrativo a mais para fazer o jogador deixar o clube do Paraná e vir para o Bahia, né? Escolher, no caso, a proposta do Tricolor de Aço, que eu falei para vocês, é de 3 anos, 12 milhões de reais, para tentá-lo tirar do Atlético. O Bahia entende que é uma ótima oportunidade de mercado, faz essa proposta e mantém um monitoramento justamente por isso. Entende que é uma situação ali de mercado atípica, né? Porque o Atlético caindo para a segunda divisão, tem ótimos jogadores no elenco, o Bahia consegue aproveitar isso com uma proposta um pouco mais baixa, né? Não é um valor tão alto assim, até pela desvalorização que o atleta teve com esse rebaixamento. Eu acho que é uma ótima oportunidade e acho que é um bom jogador sim. Passei a acompanhar mais, passei a buscar mais informações, gostei do perfil, é um perfil que o Bahia precisa ter no próximo ano, é um cara consagrado no Atlético Paranaense, são mais de 200 jogos com a camisa do clube, é um cara que tem identificação por lá e tal, tudo mais, mas dentro do esquema também, era meio que insubstituível, ou era um cara muito, muito, muito importante. Então, seria ideal para o Bahia, né? Visando a próxima temporada, visando uma mudança ali de perfil, visando também ter jogadores de diferentes tipos. Eu acho que o Eric poderia se encaixar perfeitamente. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários em relação a esse nome, né, esse assunto. Não é ainda um reforço, obviamente, porque falta o Atlético assinar e falta negociar também os termos, mas gosto bastante do perfil que o Bahia vem buscando no mercado, né, para um jogador de meio de campo, e também gostei dos valores. 12 milhões de reais, acho um valor justo e real. Vamos ver se o Atlético agora vai aceitar. Agora, sobre o volante Douglas Augusto, que pertence ao Nantes da França. A proposta do Bahia já enviada ao clube francês para tentar a contratação do jogador. E sobre esse atleta, eu queria trazer um contexto a mais que pode explicar a ida do Bahia ao mercado para tentar tirar o jogador de lá.
Vamos lá. Primeira coisa, o Douglas Augusto, caso viesse para o Bahia, viria com status de titular ou briga para ser titular no lugar do Jean Lucas. Eu acho que o Jean Lucas hoje é mais jogador do que o Douglas Augusto, tem mais recursos, mas o Douglas Augusto está longe de ser uma opção apenas de banco de reserva ou coisa assim. É um cara que vem para brigar pela posição, na minha opinião. Acompanho o Douglas Augusto já há algum tempinho na França, não acompanhei na Grécia, obviamente, porque não acompanho o campeonato grego, mas o campeonato francês acompanhei alguns jogos dele desde a temporada passada e é um cara que sempre me chamou muita atenção. Já conheci o Douglas Augusto da época de Bahia, mas ele foi muito bem lá no Nantes da França. Então eu conheço bem o potencial e sei que é um cara que poderia agregar demais esse meio de campo do Bahia e que poderia brigar facilmente para ser titular no lugar do Jean Lucas. Em tese, a gente vai ter dois Jean Lucas, dois jogadores com a mesma qualidade. Um atleta para jogar praticamente quase, assim, dois atletas para jogarem praticamente a mesma quantidade de jogos no ano, dividindo basicamente as funções e basicamente dividindo ali o tempo em campo. O Douglas Augusto foi alvo também do São Paulo na época que o Bahia estava muito interessado na contratação do Rodrigo Nestor. A contratação do Rodrigo Nestor nesse momento se encontra assim parada, né? Tem a proposta do Bahia, tem também o acerto basicamente com o jogador, a palavra, né, com o atleta e tal. O jogador gostou de vir para cá, gostou da ideia, dos valores e tudo que está sendo feito, mas o Bahia não deu continuidade nessa situação, pelo menos a informação que eu tenho atualmente. Vamos ver se ela está encaminhada ou não. Como eu falei para vocês, tem alguns nomes, como o próprio Leiro e tal, e até o Yuri também recentemente do canal do Pouco confirmaram que praticamente já tem reforços encaminhados. Trouxe agora há pouco para vocês sobre o Eric Pulga, mas provavelmente tem outros. Eu não sei se o Rodrigo Nestor é um deles. Mas essa procura do Bahia no mercado para o Douglas Augusto me faz ter uma pulga atrás da orelha em relação a essa situação do Nestor. Eu sei que são posições diferentes, eu sei que o Nestor, se viesse, ocuparia uma outra função do campo, mas 25 milhões pela contratação do Douglas Augusto indica que o Bahia está forte no mercado, buscando um atleta de meio de campo, buscando, obviamente, uma reposição para o Jean Lucas, uma reposição de peso. É um jogador que vem com status para ser titular, mas ele vem para ocupar uma faixa do campo, né, que já tem um jogador com esse status. Então, mostra o quanto o time está preocupado em se reforçar, mas se reforçar com jogadores que venham para ser titular, jogadores que venham para agregar, jogadores para aumentar ainda mais a qualidade desse elenco do Bahia. Eu gosto bastante do nome, já passou por aqui em 2019, como eu falei para vocês, acompanhei no Campeonato Francês, então sei da qualidade que tem o Douglas Augusto, sei da qualidade também na época que ele passou pelo Bahia, poderia nos agregar demais ali no meio de campo, um cara que tem uma ótima vamos dizer assim, características para essa equipe de jogo mesmo, fisicamente falando. É um cara que entrega bastante, taticamente também. Quando ele saiu em 2019, na época, para mim, era um dos pilares daquela equipe. E quando ele saiu, basicamente o time desandou. O Bahia não tinha condição financeira que tem hoje para manter o atleta ou para ir buscar. E vai fazer essa contratação, ou vai buscar essa contratação. O Bahia está muito interessado no Douglas Augusto, é o que eu posso trazer de informação para vocês. O interesse do Bahia ele é real, tanto é que formalizou a proposta. O clube, obviamente, sabe que é uma negociação complicada, porque é uma peça também fundamental no time do Nantes, mas o Bahia está muito confiante, ou pelo menos está tentando muito a contratação do Douglas Augusto para a próxima temporada. Não só ele, como o Eric também. Mostra o quanto o Tricolor está basicamente buscando uma opção de meio de campo para substituir o Jean Lucas, para jogar também como primeiro volante no lugar do Alexandre. Acho que vai ser posições importantes que a gente vai precisar reforçar na próxima temporada. Tendo em vista a quantidade de jogos, o desgaste, tudo isso que causou na temporada de 24. Essa temporada de 24 ela foi muito complicada justamente por esse sentido físico, né? Na reta final a gente viu quantos atletas caíram e tudo mais, então eu acho que ter jogadores como Eric, como Douglas Augusto, como Caio Alexandre, Jean Lucas, Tassiano também, que pode fazer essa função no meio de campo, pode ser importante para dividir as funções e responsabilidades. Não vai ser importante, vai ser fundamental. Eu espero que o Bahia de fato consiga concretizar essas duas contratações, porque para mim seriam ótimas contratações, seriam contratações que iriam nos ajudar demais e iam dar outro status para esse time do Bahia no meio de campo. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não esquece de se inscrever, que é mais importante ainda. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.